Olá, adolescentes! Olá para todos aqueles que acompanham as nossas lições da aula dos adolescentes da Primeira Igreja Evangélica Batista aqui em Araraquara. No domingo passado, então, nós começamos uma nova jornada de estudos com o professor Rodrigo. Nós vamos revezar dominicalmente para trazer reflexões sobre o seguinte tema: Jesus e os 10 mandamentos, tá? Essa aqui é a revista, olha só a revista, certo? E eu estou na segunda lição. A revista se chama Jesus e os 10 mandamentos e a segunda lição se chama A Lei Perfeita. A Lei Perfeita, os 10 mandamentos. É um tema bem desafiador, é um tema difícil, mas não é impossível. Jesus foi um exemplo, ele veio ao mundo e nos ensinou a viver de acordo com as orientações de Deus, de acordo com os mandamentos que Deus nos deu. Então, a cada lição você encontrará um estudo de cada mandamento, a partir da terceira lição, um estudo de cada mandamento. Então, nós vamos ler e ficar em cima, nos debruçar em cima dos 10 mandamentos, tá? E em cada mandamento, na base bíblica, pensando o seguinte: como é visto os 10 mandamentos? O primeiro mandamento, então, no Velho Testamento e também no Novo Testamento, fazendo então um diálogo entre o Velho e o Novo Testamento, para a gente tirar o quê? Uma reflexão em cima de tudo isso. E aí, você está dizendo o seguinte: ei, professora, é possível viver os 10 mandamentos? Sim, é possível. E se você errar, não desanime, tá bom? Continue o quê? Peça perdão e continue seguindo os mandamentos que Deus lhe deu. E é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre a lei perfeita de Deus hoje nesta lição. Antes da gente começar, então, nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de poder abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, e poder refletir um pouquinho mais sobre a Tua Palavra, Senhor Deus, sobre os Teus mandamentos para nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, olha lá, gente. Primeiro a gente vai pensar um pouquinho sobre leis. Para que servem as leis? Porque muitas vezes vocês pensam, nossa, o que eu tenho a ver com isso? Para que servem as leis, Fernanda? Por que existem as leis? Por que eu devo obedecer às leis, os mandamentos e as ordens? Porque eu, adolescente, tenho que pensar sobre isso, eu não sou adulto. A obediência, a submissão, hoje em dia, são palavras que possuem uma conotação negativa. A pessoa que é obediente, ela é tida como uma pessoa que não pensa, uma pessoa que é submissa e que não pensa. Será? Será que é isso? Tem pessoas que acreditam que um adolescente rebelde, um adolescente que afronta os outros, os adultos, ele é tido como um jovem com personalidade forte, cheio de convicções e destemido para lutar pelo que acredita. É assim que pensa a sociedade atual. Então, uma pessoa rebelde, ela é vista como uma pessoa até interessante de ver. Será? Programações, filmes que vocês assistem, novelas, mostram então esse lado rebelde. Os rebeldes é que devem ser os certos. Aquele que não segue as regras é o melhor entre eles. Será? Será que é isso mesmo? Até existia uma novela que chamava Rebelde, né? Que muitos adolescentes curtiam muito, né? Essa novela. Será que isso está certo? Será que ser obediente está errado? Nós precisamos ter um cuidado muito grande, adolescente e adulto também, que às vezes tem essas atitudes, achando que ser um rebelde, que ser alguém crítico, ele é mais interessante e ele está pensando melhor. Mas nesse caso, você está errado, porque as regras de Deus, as leis de Deus são leis perfeitas, que nós vamos ver hoje um pouquinho sobre isso. Então, ser obediente é ser algo bom para você. Você vai se dar bem, você vai ser o quê? Feliz. O professor Rodrigo até falou sobre isso. As leis de Deus, elas são boas para nós, elas são boas para que a gente possa viver o quê? Feliz. Então, aquele que é rebelde, nesse caso, ele tem muito a perder.
tá? Então nós precisamos ter um cuidado. Não é dessa forma que Jesus quer que nós vivamos, tá? E isso ele ensina na palavra de Deus. O ser humano, ele tem necessidade de regras. Nós precisamos de regras, de costumes, de leis. Nós precisamos de regras de convivência claras para todas as pessoas. Todo mundo precisa de regras. Até mesmo um bebezinho precisa de o quê? De regras que ele entenda então a sua rotina, a rotina do bebê. Nós temos regras de convivência em qualquer grupo social, seja uma nação, seja um grupo específico, né? Ele tem o quê? Regras, às vezes regras escritas ou regras sociais faladas, mas eles têm regras. As regras são necessárias, tá? Então nós vamos citar alguns exemplos de regras de convivência conhecidas atualmente por vocês, tá? Por você adolescente e por você adulto. Algumas regras necessárias dentro da nossa sociedade, da sociedade a qual nós vivemos. Uma das regras importantes, né, é a regra de trânsito. Placas, semáforos, são o quê? Nós devemos saber ler essas placas. Não somente o motorista tem que saber ler essa placa, mas também as pessoas que são pedestres também tem que entender um pouquinho sobre o que? As regras de trânsito. Onde passar, o sinal verde, né? Que significa que o carro está passando, o sinal vermelho pare para o carro e aí você pode atravessar a faixa de pedestre. Então tudo isso é chamado o quê? Está dentro de um código de trânsito, certo? E isso é importante, são regras. Se você não tiver regras dentro do trânsito, vai acontecer muito mais acidentes, certo? E geralmente as pessoas que não seguem essas regras, que são aquelas que, o quê? Que acontece o quê? Acontece acidente de carro, né? Muita gente é vítima, então, do quê? Dos acidentes de carros e motos, do trânsito. Por quê? Porque não seguem o quê? As regras de trânsito, tá? Na escola, eu sei que a maioria que vocês estão de férias, que vocês não estão muito afim de conversar sobre a escola, mas dentro da escola existem regras. Quando você faz a matrícula da escola, geralmente você recebe um papel onde estão escritas as regras da escola. A hora que você entra, o uniforme que você tem que usar, o horário, o que você pode levar na escola, toda essa parte está escrito então nas regras da escola. E dentro da escola, cada professor também o que? Constrói regras dentro da sala de aula, tá? Dentro da sala de aula, é isso mesmo, tá? Eu sou professora, então toda vez que eu começo uma turma nova, né? Eu construo com eles, já chego com algumas regras claras e a gente escreve essas regras, tá? Em uma cartolina nós escrevemos essas regras e nós deixamos exposta na parede para melhor visualização, para que a criança entenda que aquelas são as regras básicas para a convivência dentro de onde? Dentro da sala de aula. E isso é necessário a gente colocar o que? Regras básicas de convivência com as pessoas, tá? Hoje também, por conta da pandemia, nós temos regras sanitárias para esse momento mesmo que a gente está vivendo a pandemia. Que regras são essas? Usar a máscara. Onde a gente vai entrar, quando a gente está em algum ambiente, que a gente vai mudar de ambiente, vai entrar numa loja, né? Entrar na igreja, né? Os cultos presenciais, tem que usar o quê? A máscara. Lavar as mãos constantemente. Usar álcool gel. Ah, mas Fernanda, tem gente que não usa. Mas o que acontece? É aquela pessoa que está o quê? Transgredindo a lei. É o rebelde. As leis são feitas para seguir, tá? Outra regra também, que também tem a ver com você, adolescente, e com as crianças, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são regras onde nós vemos direitos e deveres para com as crianças e com os adolescentes, tá? E
É um livro bem grosso, claro que eu não vou explicar muito para vocês, mas existem essas regras básicas para o que? Direitos para as crianças e deveres, tá? Deveres para com vocês, tá? Adolescentes e crianças. Agora nós vamos retornar à revista, tá bom? Pensando, o nome da lição é a seguinte: a lei perfeita. Deus fez o quê? Leis perfeitas, os 10 mandamentos. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura, a leitura do livro de Levítico. Levítico, nós vamos ler então 5 versículos do livro de Levítico, capítulo 18, versículos de 1 a 5, tá bom? Como eu falei para vocês, eu sempre uso essa linguagem, que é a linguagem do Esmilinguido, que eu acho mais fácil para vocês entenderem, tá? O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Então, a gente está em Levítico, capítulo 18, eu li, né, do versículo de 1 a 5, tá bom? Então, pensando no livro de Levítico. Bom, o livro de Levítico, ele está no Velho Testamento, ele é o terceiro livro, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, tá? Ele faz parte da Torá, tá? Que é o livro que eles estudavam, lembram? Que a gente pegou lá o texto lá de Esdras e Neemias, eles estudavam já esses livros esse livro que a gente está vendo agora, certo? Então, esse livro de Levíticos, né? O livro de Levítico, o que ele fala? Ele fala sobre os relacionamentos. O relacionamento que você tem que ter com Deus e o relacionamento que você tem que ter com o próximo. Então, esse livro, ele fala sobre relacionamentos. Como eu devo me relacionar com Deus e com o próximo, tá? Então, são regras claras para você entender. Então, nós temos várias regras de convivência neste livro, tá? Livro de Levítico. Nós temos leis, nós temos rituais para se tornar o quê? Para que eles que saíram então da terra do Egito, uma terra pagã, uma terra de extremo paganismo, tá? E que Deus queria? Ele queria um estabelecimento de uma organização neste acampamento. Eles estavam no deserto, então eles estavam num acampamento no deserto e eles estavam agora ouvindo as regras que Deus estava estabelecendo para que ele se tornasse o quê? Uma nação, para que o povo de Deus se tornasse uma verdadeira nação, certo? O que Deus queria? Que eles pudessem ser santos, uma nação santa, purificada para estar na presença de Deus, porque Deus é santo e Ele quer que o seu povo seja o que? Santo, tá? Para ter um relacionamento com Ele. Então, para nos relacionarmos com Deus, nós temos que ter uma vida o quê? Limpa, purificada, tá? Não é de qualquer jeito que a gente entra na presença de Deus. É isso que Deus fala, certo? Por isso que a gente tem que, o quê? Se purificar, porque Deus é santo. Deus, então, ele prepara este povo, ele estabelece regras comunitárias, regras em grupo, várias regras, para o convívio com as pessoas e também regras para a adoração a Deus, a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus separado. Então, o princípio geral das leis era organizar este povo. Primeiramente, organizar como uma nação para uma vida saudável, uma vida limpa, uma vida pura, santificada, tanto para com Deus, né, com esse Deus puro e perfeito, como também para com as outras pessoas. Uma nação totalmente diferente daqueles que eles saíram de lá do Egito, como também para aqueles que estavam para onde eles estavam indo, que era para Canaã.
A terra de Canaã também era o quê? Um povo o quê? Pagão. E Deus queria o quê? Deus queria uma organização totalmente diferente daquela, né, daqueles povos que estavam ali circundando, que estavam em volta do povo de Deus, uma nação diferente. Então seriam regras diferentes, regras de santidade, de purificação para um relacionamento que é saudável para com Deus e para com as pessoas. Então, o povo de Israel, ele precisava entender quem era o dono da lei perfeita, quem era o dono desta lei. Então, no versículo 1 do livro de Levítico 18, né, ele fala assim, ó, fala aos israelitas, né? Eu sou o Senhor nosso Deus. Então, primeira coisa, Deus é Deus, Ele é o Senhor. Ele estava estabelecendo então as regras, não era mais ninguém. Ele estava organizando o povo, ele colocou em ordem o povo, ele falou diretamente com o que? Moisés, as regras, tudo aquilo que ele queria para o povo, certo? Foi Deus que construiu as regras para que o povo pudesse ser o que? Um povo diferente, um povo santo, purificado. Então, Deus disse ao povo para não imitar os costumes dos outros, nem do Egito e nem também daqueles que estavam lá em Canaã. Estas leis, elas disciplinavam e organizavam sobre vários itens. Vamos supor, idolatria. Não era para ser idólatra, somente acreditar em Deus. Ele também fala sobre a proibição das relações entre parentes, relações sexuais mesmo, que não era para casar entre parentes, tá bom? Então ele fala isso nesse capítulo aqui, certo? Vai do versículo 6 ao versículo 18, quem tiver mais curiosidade pode ler. Uniões repugnantes aos olhos de Deus. Que é isso, uniões repugnantes? Os homossexuais, relações com animais não eram para acontecer, né? Deus fala, eu não quero isso com vocês, eu não quero que aconteçam relações homossexuais. Relação, então, no casamento, homem e mulher, somente, não poderiam mais ter relações diferentes, diversas, tá? Não era para fazer, era proibido dentro do povo de Israel. Então Deus estava especificando, eu não quero que vocês sejam assim, eu quero que vocês sejam o quê? Santos, separados, diferente dos outros povos. E Deus fala então, dos versículos de 24 a 30, o ideal de não contaminação, que eles não deveriam se contaminar, tá? Se contaminar. Eles não deviam assimilar os costumes idólatras dos cananeus, certo? Eles não deveriam então chegar lá em Canaã e começar a fazer tudo que eles fizeram depois, né? E começaram a praticar o quê? Atos errados que os cananeus praticavam. Quais eram esses atos? Né? A lista é variada, mas eu só vou falar alguns, tá? Que seria a prostituição sagrada. Que é isso? O que os cananeus faziam? O que é isso? Eram mulheres que se prostituíam nos templos pagãos. Elas iam até o templo pagão e elas o que? Tinham relações sexuais lá no templo pagão. Deus falou, não, isso eu não quero que vocês façam. E também realização de encantamentos e adivinhações, né? Saber o futuro, ficar jogando cartas, né? Essas coisas, né? Jogando pedras, não era para fazer nada disso. Deus o quê? Deus fala, não é para você fazer isso. Sacrifícios humanos. Os cananeus também faziam o quê? Sacrifícios humanos. Como assim, Fernanda? Eles queimavam seus filhos nas fogueiras em adoração aos deuses deles. E eles não queimavam os filhos mais feios, eles queimavam os filhos bonitos, os mais lindos, os mais saudáveis. Eles entregavam o melhor para esses deuses. Então Deus fala, não quero que você faça isso. Não quero, eu quero que vocês sejam o quê? Puros, purificados. Que vocês sejam diferentes, que vocês possam ser consagrados somente a mim. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Somente, tá? Deus espera do seu povo o quê? Obediência. Ser obediente é bom,
tá? Então você é adolescente que se acha um cara muito esperto, então pare de ser rebelde, pare de pensar que você é uma pessoa que é diferente, não, obedeça a Deus, obedeça ao seu Senhor, porque Deus quer o melhor para você. Não ache que você possa ser diferente, não, obedeça a Deus. Você tem muito a ganhar, você vai ganhar uma vida saudável, uma vida próspera, tá? Do Éden, lá do Éden, paraíso, até hoje, Deus requer que aqueles que se chamam pelo seu nome o obedeçam. É o que Ele mais quer, que a gente obedeça, que nós não sejamos rebeldes, tá? Que faça o que Ele manda, como está escrito em João capítulo 15, João 15, versículo 14. Jesus fala: vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Então obedeçam a Jesus, Ele quer o melhor para você, tá bom? Olha lá um link entre o Velho Testamento e o Novo. A recomendação de Deus não deixa dúvidas, tá bom? Ele não deixa dúvidas. E nos versículos 4 e 5 que a gente acabou de ler, está escrito assim, ó: obedecereis os meus preceitos. O que preceito? As leis. Obedecereis as minhas leis, os meus mandamentos, e guardareis os meus estatutos, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Olha lá, se você me obedecer, você vai viver. Você vai viver melhor e saudável, feliz. Então você tem que pensar o seguinte, que essa é a regra. Obedecer é muito bom, é bom demais, eu vou obedecer e não olharei para trás, não voltarei, eu vou obedecer. Obedeça ao seu Senhor, tá? Confie. Mas essa obediência não pode ser uma obediência de fachada, onde, né, muitas crianças fazem isso, né? Enquanto o pai e a mãe tá na frente dela, ela obedece, mas o pai virou as costas e ele começa a aprontar. Não, é uma obediência sincera, né? Tem que ser uma obediência sincera. Obedecer, então são dois verbos: obedecer os preceitos e guardar os estatutos. Então você tem que saber quais são as regras, que são claras, elas têm que ser claras. Então você tem que conhecer as leis de Deus e depois obedecê-las. Por isso que a gente está fazendo isso. Hoje nós estamos o quê? Pensando o quê? Estudando sobre o tema dos mandamentos. Nas próximas lições nós vamos estudar cada item do decálogo, dos 10 mandamentos, certo? Para a gente poder entender um pouquinho mais. Então, para você guardar os mandamentos, você vai aprender um pouquinho mais sobre os mandamentos e você vai obedecer, tá bom? Então, são dois verbos que se unem numa mesma direção. Deus é santo e Ele quer de nós o que? Santidade, pureza, obediência aos seus mandamentos. As consequências da obediência a Deus são para uma vida saudável, uma vida sábia. Davi, o rei Davi, ele entendeu isso e ele destacou as consequências desta obediência, que estão escritas na Bíblia. As consequências desta obediência, o que acontece? Você restaura a alma, dá sabedoria, alegria ao coração, ilumina os olhos e permanece para sempre. Então, você precisa obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos. Nós somos privilegiados, pois nós pertencemos a um Deus perfeito, cuja lei, todas essas regras são perfeitas e está acessível a nós pela sua palavra. Nós podemos ler a Bíblia, uma oportunidade única, poder ler a Bíblia e poder guardá-la em nosso coração. Então, olha lá, vou deixar um versículo para vocês, tá bom? Então, olha lá, eu vou pegar vamos voltar ao livro de Salmos, Salmos 119, versículos 97 e 98.
Um versículo, um texto áureo para você guardar no seu coração. Como eu amo tua lei. Ela é a minha meditação o dia todo. Como eu amo a tua lei. Ela é minha meditação o dia todo. Então eu tenho que ler a Bíblia, tenho que o quê? Guardar, né? Teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Então você tem que guardar os mandamentos, aprender os mandamentos, saber quais são eles e o que? E obedecer. Guardar eles no seu coração. Que esta expressão do salmista, que você ame a lei de Deus, que você obedeça a lei de Deus e que você guarde estes mandamentos em seu coração, né? Que essa expressão salmista, ela seja a nossa também, a sua, a minha, que você possa obedecer e amar as leis de Deus, que são leis perfeitas, perfeitas para nós, para o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, tá? Uma ótima semana para vocês e até mais. Deus os abençoe. Tchau, tchau.